Olá, meu nome é Gabriela Surita e eu sou aluna de mestrado da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp. Hoje eu gostaria de apresentar para vocês um trabalho desenvolvido em parceria com os professores Rodrigo Nogueira e Roberto Lotufo, como um desdobramento da disciplina de redes neurais profundas para processamento de linguagem natural. O nosso modelo consiste de usar um modelo pré-treinado em geração de perguntas para sumarizar um grande volume de documentos de texto, e em especial aplicamos ele à pesquisa em Covid-19. Eu começo descrevendo a tarefa de entender grandes volumes de documentos. Não é exatamente um tema novo em processamento de linguagem natural, mas ele ficou especialmente relevante esse ano. Isso porque nunca se produziu tanto conteúdo científico sobre um mesmo tema em tão pouco tempo como foi o caso da Covid-19. E desde o início da pandemia, um consórcio grande formado por empresas de tecnologia, editoras e institutos de pesquisa vem publicando um dataset, ou seja, um conjunto de dados, pronto para ser alimentado em modelos de processamento de linguagem, contendo artigos científicos publicados relacionados ao Covid-19. Eles basicamente convocaram a comunidade de tecnologia a ajudar a organizar todos esses documentos. E uma técnica para organizar e encontrar informação que muitos de vocês imaginam que estejam familiarizados é a busca. Mas a busca só é útil quando você sabe o que você está procurando. Muitas vezes um desafio um pouco mais amplo e muitas vezes mais difícil é, dado um conjunto de textos, responder quais são temas relevantes nesse conjunto. Em outras palavras, o que você deveria estar perguntando sobre esse conjunto de texto? E técnicas para responder essa pergunta vêm dos mais diversos backgrounds. Algumas delas, conhecidas como nuvens de palavras, operam simplesmente sobre estatísticas simples de palavras, como contagem. Outras, por exemplo, se baseiam em métricas de similaridade de documentos e clusterização. Nessas técnicas se define uma métrica de similaridade e depois se agrupam documentos em clusters, onde alguns documentos podem ser vistos como representativos de cada cluster. Outras técnicas, como modelagem de tópicos, constroem tópicos com base em palavras frequentes e definem documentos com um grau de pertinência em cada tópico. Ainda assim, nós entendemos que todos esses métodos operam sobre palavras ou sobre documentos inteiros. Nós acreditamos que isso é uma limitação, já que muitas vezes palavras não são suficientes para caracterizar temas complexos em biologia e medicina. Ao mesmo tempo que documentos inteiros muitas vezes são extensos demais e tratam de vários temas diferentes. Nós entendemos que perguntas são um bom trade-off entre esses dois mundos, já que podem ser muito mais carregar muito mais contexto do que algumas poucas palavras, mas ao mesmo tempo ser muito mais concisas do que dar como resposta um documento inteiro. Em especial, nós temos interesse em geração automática de perguntas, ou geração de perguntas fim a fim, onde um documento de texto é apresentado a um modelo, e esse modelo é capaz de gerar uma pergunta que faça sentido para aquele contexto. Algumas aplicações desses modelos incluem assistentes de ensino. Eles muitas vezes também são usados para expansão de datasets de pergunta e resposta, ou seja, auxiliar na tarefa de treinar modelos de pergunta e resposta. E recentemente tem uma aplicação interessante em expansão de documentos, ou seja, para auxiliar na busca de documentos. O nosso trabalho vai usar um desses modelos de expansão de documentos como um modelo de prateleira, mas numa tarefa um pouco diferente da qual ele foi treinado. Em especial, o modelo que nós vamos tratar é o Doc2Query. Foi um modelo proposto pelo professor Rodrigo no ano de 2019. Ele se trata de uma rede neural do tipo Transformer, da qual nós não vamos entrar em detalhe, mas eu recomendo a leitura do artigo Attention is All You Need, se você procura entender um pouco melhor dessas redes. Essa rede foi treinada para, dado um documento, prever uma busca interessante a este documento. E o que o Rodrigo demonstrou é que associar este documento com a busca prevista e indexar isso ao invés do documento original numa máquina de busca
melhora substancialmente a qualidade da máquina de busca, a capacidade da máquina de busca de encontrar o documento correto. No nosso método, nós usamos o DocQuery como um modelo de prateleira, ou seja, nós não atualizamos nenhum dos pesos da rede neural e simplesmente baixamos o modelo da internet. É interessante dizer que as duas tarefas que o modelo foi treinado, nenhuma delas foi publicada antes do início da pandemia. Então podemos assumir que o modelo nunca ouviu falar de Covid-19 antes de ser aplicado ao nosso método. No nosso modelo, nós geramos perguntas para um grande volume de documentos e depois agregamos elas tanto em frequência quanto em tempo. E como pré-processamento, nós simplesmente removemos passagens que não são linguagem natural, como citações, e dividimos os documentos em conjuntos de 10 sentenças com janelas móveis de 5 sentenças. Como pós-processamento, nós simplesmente removemos os nomes de editoras, porque nós não gostaríamos de ter nomes de editoras como sendo mais ou menos relevantes na saída da nossa resposta. E é muito interessante observar que, quando fazemos agregações em frequência sobre as perguntas geradas sobre o Covid-19, nosso modelo é capaz de gerar perguntas de senso comum que parecem muito relevantes ao tema. A mais frequente delas foi qual tratamento para Covid. E a segunda, o que é Covid-19? Outras perguntas que aparecem frequentemente estão relacionadas ao nome do vírus, a taxa de mortalidade, a prevalência, o tempo de incubação e temas como distanciamento social. As coisas ficam ainda um pouco mais interessantes quando olhamos perguntas de frequência média. Aqui apresentamos algumas perguntas que selecionamos entre as 1000 mais frequentes geradas pelo modelo. E aqui dá para ver que essas perguntas são capazes de capturar semântica complexa, muito mais complexa do que aquela que poucas palavras conseguem capturar. Alguns exemplos são: qual o papel da proteína de superfície AC2 em alguns processos, como a entrada do vírus numa célula ou no dano pulmonar provocado pela doença? Outras perguntas interessantes são: qual o gatilho para a imunidade de rebanho e quais as complicações mais comuns sobre Covid? Outra propriedade interessante é que podemos usar os metadados dos artigos, como a data de publicação, para agregar as perguntas no tempo e verificar e acompanhar o interesse sobre um tópico ao longo do tempo. Por exemplo, aqui apresentamos alguns temas como vacinas, tratamentos e períodos de incubação. E podemos observar que períodos de incubação tinham um alto interesse no início da pandemia, mas caíram ao longo do tempo, enquanto vacinas demoraram um pouco mais para surgir como um tema, mas se tornaram bastante relevantes nos últimos meses. Nós também avaliamos o nosso modelo com relação a perguntas geradas por especialistas. Nós fomos capazes de, dado um dataset denominado COVID-QA com 27 questões, reproduzir 13 delas. Alguns exemplos de perguntas que reproduzimos foram: qual a proporção de casos assintomáticos e qual o efeito da temperatura na transmissão de Covid-19. Algumas questões que não fomos capazes de reproduzir foi: qual a mortalidade de Covid-19 em pacientes com hipertensão. A nossa geração mais próxima foi: qual a mortalidade em pacientes com Covid. Por fim, nós gostaríamos de salientar algumas das contribuições, mas também algumas das limitações do modelo. Nós entendemos que o nosso modelo obteve resultados qualitativos muito interessantes, foram capazes de demonstrar que perguntas podem ser usadas para sumarização de documentos. Nós também demonstramos alguma similaridade com perguntas geradas por especialistas, e nosso modelo é um modelo de prateleira, ou seja, pode ser baixado da internet e aplicado sobre qualquer conjunto de texto. Ainda assim, nós entendemos que algumas de nossas métricas foram muito incipientes e avaliadas sobre conjuntos pequenos. E nós ainda não temos bons baselines para dizer o quão bom é esse modelo. Por fim, gostaria de salientar que o código e as perguntas geradas estão disponíveis no GitHub publicamente. Obrigado.